Vamos então fazer ponto para a AG, que é o assunto do momento. Uma AG foi um sábado quente, o domingo também não foi fácil para ti. E depois acabou na CMTV numa entrevista que eu pessoalmente acho que não te correu muito bem. Não. Porque... Não é uma entrevista, é um debate. Devia ter sido uma entrevista. Também há aqui muitas coisas. Primeiro houve uma AG que foi um dia muito cansativo, depois tu ainda estiveste a reunir, domingo fazes o roteiro, certo? Sim, fiz o roteiro e lançámos há bocado o roteiro digital também. De repente toda a gente a falar de ti, chega-se ao fim do dia, levas com o Rodolfo, não percebo que não seja fácil. E acredito que não estavas muito cansado, eu notei-te cansado e é uma campanha irrepreensível que houve ali. Sim, algumas frases e eu queria-te aqui dar a oportunidade, com calma, tens todo o espaço, eu não te vou interromper, para falar sobre mas isso. Eu acho que a situação até é simples. A questão do Rodolfo resolve-se já no momento. Irritava-me o facto de ele estar a alocar ao exemplo do Porto. E eu insistentemente a dizer que ele não tem nada a ver com a Assembleia Geral do Porto, mas pronto, enfim. Porque ele disse que viu agressões, eu não vi agressões nenhumas. Não só estive na Assembleia, como tu também estiveste, eu não vi agressões. Não. Houve um excesso de força para além do desejado, não é? Não podemos confundir as coisas. Ok, então vamos falar da Assembleia e acho que devemos começar por aquilo que é genericamente uma avaliação do que foi bom e foi mau. Do que foi mau. Não é uma Assembleia digna do Sport Lisboa Benfica. Eu disse isto também na CMTV e na SIC Notícias. Não. Porquê? Porque nem sequer lhe vou chamar desacatos. Há momentos em que há ali demasiada, enfim, confusão que não chega para ser, enfim, qualificado como crime ou tentativa, que era aquilo que ele estava a tentar fazer quando estava comigo na divisão, e foi sempre essa linha que eu tentei separar. Mas é muito difícil quando tu tens alguém à tua frente. Lá está, novamente, tu não sabes ao que vais, mas tu queres ir, porque sentes necessidade de justificar. Claro. Mas depois também estás a falar com pessoas que não estiveram lá. E depois também vieste depois de uma entrevista de 1h30 do Luís Filipe Vieira a mentir consecutivamente. E eu pergunto ao mero mortal, como é que se consegue replicar, como é que se consegue responder sem contraditório depois daquilo? Claro. Não dá, é impossível. Portanto, o dano está feito, o dano está causado. Voltando à Assembleia Geral, há coisas que não dignificaram o Sport Lisboa Benfica, essas confusões no final da primeira Assembleia Geral. O facto de determinados sócios terem abandonado, mas ficado na sala, no pavilhão, e impedirem o sócio de falar, para mim são os dois momentos em que não dignificam. Concordo. Mas só quem lá esteve é que sabe isto. Quem estava lá fora não fazia a mínima ideia. Portanto, apanhava com um Luís Filipe Vieira a falar, a dizer aquilo. Eu vi um sócio do Benfica, umas declarações do sócio do Benfica, salvo erro Raunau, a dizer a verdade do que se passou, que houve provocações por parte do Luís Filipe Vieira, etc. Ou seja, que aquilo foi um ambiente criado por Luís Filipe Vieira e pelas pessoas que estavam com o Luís Filipe Vieira, que chegaram mais tarde até à Assembleia Geral. Sim, entraram em grande. Portanto, aqui a questão é, eu também não quero dar palco a isso, porque eu ao estar em televisão, aquilo custa-me estar a falar daquilo, eu não quero estar a falar daquilo, porque aquilo não é bom para o Benfica, e eu não vou estar a contribuir para isso, sinceramente. Vamos falar daquilo que é a solução, que são visões diferentes, que são propostas, ok, fui atacado, deixem-me clarificar, mas não há tempo nem espaço para isso. E depois lá está, voltamos sempre às audiências. Portanto, a Assembleia Geral tem esses dois momentos maus, mas depois tem muito melhores momentos. O Luís Filipe Vieira, que eu saiba, falou. Portanto, não falou inicialmente, falou depois. Pasme-se que até se foi embora da Assembleia quando falou. E não foi sozinho. Portanto, certo. Da mesma forma que entrou, saiu. Portanto, o que me custa é que as pessoas não saibam na realidade que o Benfica não tem Assembleias Gerais como aquilo que pintam. Não tem. Há ali momentos mais tensos. Claro que há. Claro que há, ainda para mais com eleições à porta, não é? Mas tu estiveste lá e se me ouviste a falar. Eu estava numa Assembleia Geral de Contas e eu fui falar sobre contas. Eu não fui dizer nada sobre eleições. Tive uma única coisa que disse, que foi no final,
Foi no início e foi no final. Se bem me lembro, se eu me recordo, eu disse no início do meu discurso que eles hoje, a direção estava-nos a prestar contas e que os sócios iriam prestar contas com eles em outubro de 2025. E no final disse que ia cumprimentar, como sempre faço, o presidente da direção, porque acho, e estou convicto e acredito, que ele não vai estar sentado nesta cadeira ao meu lado a partir já foi uma boa barra, gostei dessa. Certo, mas porque aquilo não ia, o presidente da mesa da Assembleia Geral não permitiu, no início quando falou como é que iria ser a Assembleia, tu por norma, nas Assembleias Gerais Ordinárias, tu tens o primeiro ponto de ordem de trabalhos em que tu discutes ou o orçamento em junho ou a prestação de contas em setembro, e depois há um espaço no final da Assembleia para os sócios falarem livremente sobre temas que quiserem. E ele foi imediato no início da Assembleia a dizer, hoje não vai haver isso, falam tudo no primeiro ponto e têm mais 1 minuto para falar. E portanto eu não fui eleitoralista, apenas quis passar a minha convicção, porque também ouvi com atenção os outros consócios que foram falar, e portanto perguntei coisas sobre contas e não me responderam quase tudo. Responderam uma ou duas coisas e mesmo assim fiquei insatisfeito. Portanto, nós não contribuímos em momento algum para destabilizar nada. Quem contribuiu... O teu vice até apelou que passassem as contas, não é? Sim, claro. As contas são positivas. Porque é que não sim, porque passou a ideia que vocês apelaram para que fosse chumbado. Não. Bom, para começar, talvez lá não apelámos a nada. Pois. Nem publicamente, nem confidencialmente. Nós temos uma Assembleia que é marcada por uma pessoa que volta 6 anos depois, uma Assembleia, que causa... Persil. Quando boas ações deixam nódulos difíceis de eliminar, confie em Persil Gel. Eficácia contra as nódulos difíceis e a máquina higienicamente limpa. Esta é a promessa de Persil. É limpeza ativa. É Persil. Sabia que o stress pode causar dores de cabeça de tensão? O novo Voltamig com triplação atua como anti-inflamatório. Projeto de fora para dentro. E eu estava do lado oposto. E, portanto, não pude... Ele estava ao meu lado. Pronto, eu não pude confirmar. Tenho alguém que me é próximo que estava atrás e teve também insurgiram-se contra essa pessoa que estava comigo. Portanto, nós percebemos que o ambiente já não estava a ser... Já estava a começar mal. E se tu estavas do lado lá, podes-me inclusivamente elucidar se efetivamente aconteceu isso que eu ouvi dizer. Eu estive sempre a prestar atenção àquilo que se falava, nós e todos os que ali estamos, mas sentia-se esse peso no ar. Sentia-se essa. E ouvia-se que daquele lado que intrometiam-se enquanto as pessoas estavam a falar, até com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Eu ouvi uma boca ao Presidente da Assembleia Geral. Foi raro, mas aconteceu por 2 vezes. Havia a maior parte dos, não sei se lhe podemos chamar seguranças, o que é que tu lhe chamas? Sócios. Pronto, exatamente, essa é boa. Os sócios estavam calmos, excepto um que estava mais exaltado e de vez em quando mandava uma boca, como também se mandava por todo o pavilhão, e isso é mais ou menos normal. Pronto. Nós, eu não tenho que justificar isto, mas eu acho que toda a gente sabe, ou pelo menos tu que estás a falar comigo sabes disto. Nós temos uma candidatura que é altamente associativa, ou seja, as pessoas reconhecem-nos como pares. Associativa porque estamos presentes nas assembleias, nos jogos fora, modalidades, etc. As pessoas vão falando connosco, vão nos conhecendo e criam empatia, criam ligação connosco. Não interessa se vão votar em nós, não é isso que está em causa. Não estamos a falar de eleições. As pessoas podem votar noutra pessoa, tu próprio acabaste de dizer que tens uma dúvida, não significa que não te possas conectar a mim, que gostes de falar comigo. Claro, sem dúvida. Portanto, a questão aqui é, nós criámos isso ao longo de um ano. As pessoas reconhecem que têm facilidade em falar connosco e estar connosco. E o que aconteceu a uma dada altura é quando abre o ponto para a inscrição para os sócios irem falar, eu fui me inscrever. Quando volto para a minha cadeira, eu queria ver se Luís Filipe Vieira ia falar ou não. E não me apercebi se ia falar ou não. Entretanto, sento na minha cadeira e tenho pessoas ao meu lado que dizem, olha, o Luís Filipe Vieira vai falar. Eu assim, olha, pronto. Vamos ver então o que é que ele vai dizer. Peço desculpa. E sou abordado por uma pessoa que eu não conheço, mas que não foste tu, foi alguém que está aqui connosco que viu essa pessoa a abordar-me,
Está ali fora, exato. Estava a falar comigo. O Rodrigo? Sim. Tu, Rodrigo? Pronto, o Rodrigo disse-me há bocado. Provas. Tenho uma prova que humana. O Rodrigo acho que até... Pronto. Tenho uma prova humana de que o Rodrigo estava-me a dizer isso há bocado quando eu cheguei. Já agora para não criar aqui um clima de suspeição, eu não conheço o Rodrigo. Tive uma vez com ele na bancada e outras vezes, mas não conheço o Rodrigo, não falo com ele, não tenho o contacto dele. Portanto, cheguei aqui e ele disse-me isso. Uma pessoa que eu não conhecia, um sócio do Benfica, não conhecia, abordou-me e diz-me: olha, nós aqui nesta bancada do lado direito já tivemos aqui a ouvir muita gente a falar uns com os outros e vimos que o Luís Vieira inscreveu-se para falar, vamos sair. Você, enquanto candidato, nós entendemos que devíamos falar consigo para saber a sua posição, para saber se quer sair ou não, porque eu acho que isto vai ser uma debandada geral. E eu, confesso que fico preocupado, porque eu não sei o que é que ele pode dar, e disse: olha, eu não vou tomar essa decisão, porque eu até estava a confidenciar com as pessoas que estão comigo que querem ouvir o Luís Vieira, mas acho que vocês deviam falar com os outros candidatos, não é só comigo. E a pessoa que está a falar comigo diz-me: olha, eu não vou falar com o Noronha Lopes porque desapontou-me ou falhou-me, não me lembro a expressão, em 2020 e 2021, e não conheço os outros, também não tenho interesse, nós estamos a falar consigo, ou eu estou a falar consigo, porque eu reconheço que você esteve aqui este tempo todo, sempre connosco, a falar em prol do Benfica. Pronto, esteve ali a falar um bocado, a justificar o porquê de falar comigo sem me conhecer. E disse: olha, se me perdoar, eu vou ter que fazer uma coisa. Já que vocês não falam, mas eu acho que isto é do interesse de todos, eu vou falar com os outros que conheço. Vou dizer ao Dr. João Noronha Lopes isto, vou dizer ao Dr. Martim Lima Maier isto. Eu não conheço bem o Cristóvão, mas se calhar até falo com o Cristóvão. Vocês aceitam isso? É que eu não vou tomar essa decisão assim. E se nós somos candidatos, quer dizer, temos uma responsabilidade crescida nisto, não é? E assim foi. O Dr. João Noronha Lopes estava próximo de mim, falei com ele, disse: olha, foi a verdade, uma pessoa que me disse isto, você quer tomar uma decisão para eu poder dizer à pessoa, quer falar com os seus? Fala com os seus. Vou falar com o Dr. Martim, disse-lhe eu. Pronto, e fui. Quando falo com o Dr. Martim pensa assim durante um bocado: o Dr. João não se vai já embora? Não, eu vou ficar aqui, mas eu não... Ok, eu não estava a dizer se você deve ficar ou não. Estou a dizer o que é que vai acontecer, que é para não ficarmos aqui todos parvos a olhar para o que vai acontecer, não é? Só para ficarem preparados para o que pode acontecer. E volto ao Dr. Noronha Lopes e digo: olha, o Martim já me disse que não vai ficar ali, portanto veja lá o que é que vai fazer, eu vou ficar à partida porque quero ouvir. Não podemos ficar aqui um bocado surpresos se as pessoas depois nos exigirem a nós enquanto candidatos alguma coisa. Eu tinha receio disso. E o Dr. João Noronha Lopes: ok, deixa-me pensar um bocadinho e já te digo qualquer coisa. O que realmente vale a pena. Tu decides o que vale mesmo a pena. Teres a certeza que tem sempre vegetais, vitaminas e toda a... Uns 5 minutos o Dr. João Noronha Lopes estava à minha frente, do lado esquerdo, virou-se para mim, assinou e disse: olha, eu vou ficar aqui. Ok, eu também vou ficar, porque era aquilo que era a minha intenção, quero ouvir. Quem não quer ouvir o que é que ali vem, não é? Depois do caos. Pronto, e falei com uma pessoa que estava ao meu lado para ir dizer então ao tal sócio que iríamos ficar. E assim foi. Quando o Luís Vieira caminha para o púlpito, eu tenho a pena que não apareça nos meios de comunicação imagens e vídeos disso. É uma debandada geral. De uma bancada... Eu filmei, não partilhei, porque é Assembleia Geral, também não me mostrei de uma bancada do lado direito, como tinham dito, da bancada aparentemente onde tu estavas, nas cadeiras do centro, nós estávamos no centro, está aqui a Soraya e o Nuno, não me deixam mentir, na nossa zona, pessoas levantaram-se e foram-se embora, ligada à nossa candidatura, ficaram todos, Dr. Noronha Lopes ficaram todos, não reparei depois do Martim, mas naquela zona nós estávamos, não sei se ficaram todos, que eu conheço alguns não, e ok, sei. Não, estou a dizer aqueles que estavam na minha fila, e à frente, ficaram. Tenho depois pessoas que me disseram que houve membros afetos à lista do Dr. Noronha Lopes que saíram lá para fora também, etc. Pronto. Foi isto que aconteceu. O que é que não devia ter acontecido? O Luís Vieira tem direito a falar, é sócio. Sim. Os sócios também têm direito a sair, a não ouvir. Os sócios não têm direito a interromper, porque o Luís Vieira ali é um sócio como outro qualquer. Eu não sei se ele iria provocar ou não, não é? Tínhamos que esperar. Eles levantaram, os sócios, estava com ele, levantaram-se logo. Certo.
Portanto, aquilo, mas não sei o que é que aquilo quer dizer. Vamos puxar o fio para a frente. Cristóvão Carvalho, quando foi falar, também provocou os sócios. Verdade ou mentira? Sim. Muito bem. Portanto, estou a pegar aqui num exemplo para as pessoas que estavam a ouvir Cristóvão Carvalho, sentiram-se na necessidade de criticar Cristóvão Carvalho e ele foi impedido de falar em alguns momentos durante o seu discurso. Tanto que o Presidente teve que intervir. É normal acontecer isto. O sentimento de urbanidade não se pode esperar de 1000 e tal pessoas que estão num pavilhão que sejam todas iguais. Claro. As pessoas levantaram-se para sair e foram embora porque não querem ouvir. Não devia ter acontecido uma facção dessas pessoas ficar ali a gritar e impedir um sócio de falar. Aí estamos todos de acordo. O que eu não posso admitir, e eu ontem não consegui passar esta mensagem, porque o âmbito e o enquadramento do canal e do programa onde eu fui não era propício para isso. Não era, mas eu senti-me na necessidade de ter que me justificar, porque fui atacado o dia todo. Estava na minha vida, num roteiro espetacular do Benfica, da Farmácia Franco ao Campo das Salésias, e tive o dia todo a receber mensagens a dizer que me estavam a atacar assim, a culpar. O Martim disse que eu não podia ser o incendiário e o bombeiro ao mesmo tempo. Quer dizer, coisas que extravasam completamente a noção da realidade. E se tu estavas nessa assembleia, como estávamos há bocado a falar também com ele, viram que eu não fiz absolutamente nada. Aliás, tenho aqui uma pessoa que viu quem falou comigo. Não sabe, obviamente, o conteúdo, não é? Mas viu o que é que aconteceu. Eu não percebo é porque é que os outros me culpam a mim de ter movimentado, qual Moisés, as águas daquilo tudo. Quer dizer, era bom que eu conseguisse fazer isso. Era espetacular. Significa que eu tinha uma força inacreditável no Benfica para poder movimentar aquilo tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não sei se aquilo foi um mecanismo de defesa depois por parte das pessoas. Já lá vou a Luís Filipe Vieira. Mas fui rodeado de pessoas afetas a uma lista que é Noronha Lopes a acusarem-me a mim de ter criado aquele movimento para saírem da sala e acima de tudo de desrespeitarem, de fazerem ali barulho. E mais, fui mais tarde confrontado também com mensagens a dizer que eu tinha preparado tudo no dia anterior. Eu no dia anterior estava a ver o Benfica a jogar a bola, lamento. Portanto, aqui a questão era, nem nunca alguém pode dizer que eu numa Assembleia Geral tenha feito seja lá o que for. Eu nunca desrespeitei ninguém, nunca fui mal educado, posso ter sido às vezes mais assertivo do que o normal em determinados discursos, mas nunca incendiei uma Assembleia. Portanto, não podiam alocar isso a mim como tendo já acontecido no passado, sendo reiterado. Quando estou no meio dessa situação, está aqui o Nuno Almeida que não me deixa mentir, comecei a olhar para toda a gente a pensar que isto, quer dizer, isto não está a correr bem para o meu lado, eu preciso chamar a pessoa com quem eu falei, que se chama Noronha Lopes. E fui buscar o Dr. Noronha Lopes, que estava atrás das pessoas que estavam à minha volta, para dizer às suas pessoas o que é que se passou, aquilo que eu lhe disse. E o Dr. Noronha Lopes não disse nada. E eu fiquei chateado. E insisti. Ou você explica, ou eu vou ter que me chatear à séria com toda a gente que está aqui. Porque já estava a criar-se ali um ambiente complicado. E o Dr. Noronha Lopes teve a sensatez de, não obstante não ter falado, disse-me, vamos os dois ter com o Martim, vamos ter com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e vamos tentar acalmar isto. Ok, muito bem. Não quero falar com os seus, mas acho que isso dá para tentar resolver. E assim foi. E quando chegamos ao pé, até fui eu que fui chamar o Dr. Martim Lima Maier, quando chegamos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral... também foi. E muita gente se juntou depois ali. Vejo um Presidente da Mesa da Assembleia Geral chateado com a Noronha. Vejo Nuno Catarino extremamente chateado também com o Dr. João Noronha Lopes. Estranhei a situação, começo a meter a mão à frente do Dr. João Noronha Lopes e vem Luís Filipe Vieira, mais muita gente do meu lado esquerdo, que eu às tantas já não estava a perceber muito bem o que é que estava a passar e estava a tentar de alguma forma tranquilizar o ambiente. Pronto. Insurgi-me contra
Nuno Catarino e o Presidente também da Assembleia Geral, Pereira da Costa, por causa da forma como estavam a dirigir a João Noronha Lopes. Eu vejo João Noronha Lopes um bocado atrapalhado com a situação, que é normal, porque ninguém estava à espera daquilo. Martim completamente calado, do meu lado esquerdo, sem falar. E quando vem Luís Filipe Vieira, centra-se em mim e em João Noronha Lopes a dizer: a culpa é toda vossa. Vocês é que criaram tudo isto. Isto é uma vergonha. E depois fica João Noronha Lopes fica a falar com os dois, Nuno Catarino e o Zé Pereira da Costa, e eu fico a falar com o Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira acusa-me a mim continuamente de eu é que criei isto tudo, e um movimento. Que movimento? E entretanto o Martim aproximou-se novamente, o doutor Martim aproxima-se novamente, mas que o movimento Servir Benfica. Mas o que é que eu tenho a ver com o movimento Servir Benfica? Há uma parte do movimento Servir Benfica que está com o Noronha Lopes, há outra que está connosco, mas nós somos independentes. Pronto, não foi bem assim neste tom radical, tranquilo que nós estamos a falar. A uma dada altura ele mete as mãos em cima dos meus ombros, eu meto as mãos em cima também dos ombros dele. Está-me a dizer isto, a rir-se, a provocar. Eu não me estou a rir, mas também estou a provocar. E entretanto nós largamos, acho que até há vídeos disso, tu tens isso. Nós largamos, estamos ali um bocado chateados um com o outro. E ele continua a apontar para os dois, para mim e para Noronha Lopes. Ou seja, não houve... Aliás, eu não conheço João Noronha Lopes a não ser naquele dia. Eu já estive com João Noronha Lopes, com o Dr. João Noronha Lopes várias vezes em Assembleias Gerais, mas nunca nos cumprimentámos. Esta foi a primeira vez que nos cumprimentámos. Foi o Dr. João Noronha Lopes veio-me ter comigo, cumprimentou-me, desejou-me boa sorte para a campanha, para o resto da campanha. Eu retribuí e depois falei a segunda vez, conforme expliquei há bocado. Portanto, nós nem sequer nos conhecíamos para podermos fazer seja lá o que for. São duas campanhas e candidaturas completamente distintas e independentes. Todo aquele movimento, o que eu percebi foi que a uma dada altura tive que me concentrar mais no Dr. João Noronha Lopes por causa da bandada que vinha do lado esquerdo. Insurgi-me ainda contra algumas pessoas, sou abordado com algumas pessoas, entretanto também vêm pessoas afetas ao Dr. João Noronha Lopes e há alguém que me puxa para trás, que me tira dali, e depois entretanto há ali são os vídeos que se vê depois na televisão, dali há alguma confusão e o Dr. João Noronha Lopes também é puxado e sai dali. Portanto, isto significa o Sport Lisboa Benfica? Não, de todo. Mas que as pessoas fiquem bem esclarecidas que não foi premeditado por nenhuma destas candidaturas. Eu percebo que haja algum receio, alguma celeuma em falar disto abertamente. Eu próprio não falei disto ontem, da forma como estou agora aqui a explicar, porque eu acho que não era ali naquele enquadramento depois que eu tinha que estar a explicar isto. É aqui em casa, no meio do Benfica. São coisas que não dignificam, mas às vezes são coisas que são necessárias acontecer. E agora é a parte em que eu se calhar me distancio um bocadinho mais dos outros. Eu acho que as pessoas se não perceberem que é preciso mudar e qual é o preço que nós temos que pagar para mudar, eu acho que realmente o Benfica vai seguir um caminho em que ou é agora ou isto vai ser muito difícil daqui para a frente. Notoriamente que há duas candidaturas e eu aqui vou incluir a candidatura do Dr. João Noronha Lopes para a mudança. Pois é uma questão de critério. Quem que vota em quem que gosta mais de quem que reconhece mais capacidade, seja o que for. Mas aquilo que fizeram nas últimas 48 horas, diria, é meterem-nos a nós os dois no centro de algo que não aconteceu. Ainda para mais, eu acabo de dizer que eu sou confrontado com a própria membros da FEDS à lista da candidatura do Dr. João Noronha Lopes como tendo sido eu a fazer. E o Dr. João Noronha Lopes ontem tem umas declarações na CMTV que diz uma coisa inicialmente, depois diz outra. E a segunda é verdade, que é que eu lhe questionei sobre a situação. Eu não afirmei. Eu disse-lhe o que me disseram e perguntei-lhe, olha, veja lá o que é que você quer fazer com os seus, porque se calhar depois quem leva com a fava somos nós. Porque os sócios depois vão dizer que nós ficámos aqui e nós estamos solidários com eles. Portanto, pensem lá bem nisto e digam qualquer coisa. Pronto. Portanto, foi literalmente assim. Foi uma vergonha aquilo que aconteceu, provocado por um único candidato, que é o Luís Filipe Vieira. Foi promovido indiretamente pela atual direção. Eu acho inadmissível o Rui Costa, enquanto presidente
da direção não ter tido um único ato para tentar acalmar o que se passou. Não ter ido... falar comigo e com o Emanuel, não foi? Não, pior. Quando tudo acalmou, eu vou ter com o presidente da direção. Panquecas fofas é com maisena. Por cada curva e prega que nem sempre consegue hidratar, tenha uma pele nutrida durante 24 horas com o seu gel de banho Dove Advanced Care. Com poderosas gotas de Micro Moisture que limpam suavemente e nutrem a sua pele, para uma sensação de hidratação todo o dia. Gel de banho Dove Advanced Care, 24 horas de nutrição diretamente no banho. E portanto tomámos medidas. E eu perguntei-lhe, quais medidas? Que medidas é que vocês adotaram? Eu não vejo aqui quase segurança nenhuma no pavilhão. Vejo pessoas a chegarem-se umas às outras. Embora não tenha acontecido nada daquilo que dizem que aconteceu. Foi elementos de tensão? Foi, mas não houve agressões, não houve nada. Bom, pelo menos que eu tivesse presenciado. E acho que os outros nos vídeos pelo menos também não se vê nada. Há focos de tensão que não deviam ter acontecido se tivesse sido bem organizado. Sabendo de antemão a direção que aquilo podia ter acontecido, que poderia acontecer. E é aí que eu lhe pergunto, então, mas vocês sabiam, não, agora da parte da tarde já vai haver mais policiamento. Quer dizer, casa roubada, trancas à porta, assim é fácil, não é? Já em 2021, não sei se foste essa Assembleia Geral extraordinária, não sei se aqui alguém esteve presente nessa Assembleia Geral, aconteceu exatamente a mesma coisa. Focos de tensão no final da Assembleia, porquê? Porque o Presidente da Mesa da Assembleia Geral naquela altura passou por cima e violou a ordem de trabalhos, gerou-se um foco de tensão à frente do Rui Costa, que ainda não era presidente, já tinha a sua candidatura, e também não foi capaz de resolver. Portanto, resumindo para terminar isto, e nós lançámos um comunicado há bocado que eu espero que seja elucidativo para toda a gente. Nós fomos sempre benfiquistas de bem, em situações muito complicadas, mantivemos sempre a calma ao longo do ano. Desta vez, não tolero que mintam sobre aquilo que aconteceu relacionado com a nossa candidatura ou com o meu nome. Isso é uma coisa. Segundo, dizer que o principal provocador, e tu és testemunha disso, porque estava do teu lado, do foco de tensão naquela Assembleia Geral, deve ser uma pessoa, Luís Filipe Vieira. A debandada que se viu na Assembleia toda foi porque não reconhecem que Luís Filipe Vieira seja um par deles. Isto é a minha ilação e eu assumo isto. São as minhas palavras. Se alguém que não quer ouvir, que na sua maioria se foi embora, e vocês viram a debandada que foi, ficou muito pouca gente na Assembleia Geral, no pavilhão, em baixo, é porque não queriam ouvir o Luís Filipe Vieira. Também tem o direito de não ouvir. Não concorda, obviamente, é que quando ele vai falar, que o interrompam. Aconteceu. Mas foi falar quando os ânimos serenaram e foi-se embora. E, portanto, eu disse ontem na televisão, embora ninguém tenha ligado, a Benfica sabe tratar de si próprio, sabe lamber as suas feridas, sabe sanar e sabe voltar. Ninguém interrompeu aquela Assembleia Geral definitivamente, voltou-se à segunda parte e aqui é que está a gravidade da situação. Passando este mediatismo todo, que eu também não quero dar muito ênfase, mas está aqui explicado, há um problema que resulta daquela Assembleia Geral. Não são as contas. As contas, felizmente, estão bem, aparentam. Neste caso, o relatório de contas, nós entendemos que não é assim tão bonito, mas não é esse o foco de problema, é o regulamento eleitoral. E o regulamento eleitoral, aquilo que eu hoje vi no comunicado do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em que vai aplicar o regulamento de 2021, é uma violação direta dos estatutos. Os estatutos vão entrar em vigor, se amanhã for lançada a convocatória, dizem explicitamente regulamento eleitoral aprovado em Assembleia Geral. Se este regulamento não foi aprovado em Assembleia Geral, o 2021 também não foi. Digam-me qual é o regulamento eleitoral que é aplicado para estas eleições. Vão convocar já uma Assembleia Geral para apresentar um novo? É que ele diz no comunicado que é o 2021. 2021 não foi aprovado. Aquele regulamento eleitoral não foi aprovado por uma Assembleia Geral. Foi trabalhado e acordado entre a candidatura do Servir Benfica e a candidatura de Rui Costa em 2021. Não foi pela Assembleia Geral. Explica-me
como é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral acaba de violar os estatutos, ou está prestes a violar os estatutos. Mas qual é a ordem? Ou seja, o regulamento não entra primeiro do que os novos estatutos? A questão não é essa. O regulamento eleitoral é a parte da desinformação que nós ouvimos durante muito tempo e depois temos dificuldade em conseguir, de alguma forma, filtrar e explicar a todos, porque depois são questões técnicas. O regulamento eleitoral é um regulamento interno da vida do clube que deve vigorar ao longo da vida do clube. Não é um regulamento feito para estas eleições. Este regulamento eleitoral, tu no sábado estiveste a analisar, e que foi feita uma exposição, não é só para as eleições de 2025. Certo. É para todas as eleições. O Benfica não tinha um regulamento eleitoral. E, portanto, o que se ia para ali discutir era uma base de um regulamento eleitoral para ser já aprovado, para vigorar para estas eleições, e ao longo do tempo iria ser, de vez em quando, alterado ou não, para todas as futuras eleições. Há uma intenção da parte da atual direção e da mesa da Assembleia Geral do Benfica em fazer passar a mensagem de que este regulamento eleitoral é para estas eleições e que só pode ser aprovado aquele. Não pode haver alterações, não pode haver sugestões por parte dos sócios àquele regulamento eleitoral, porque isto é uma coisa que não tem cabimento nenhum. Então quem tem o poder para fazer o regulamento eleitoral é de facto a direção. Eu não concordo, mas é o que está nos estatutos. Quem sou eu agora para não concordar? Eu respeito. Mas quem o aprova é a Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral o vetar, significa que a direção tem que apresentar um novo. No mínimo. Com ou sem feedback dos sócios. É por isso que eu não concordo que a direção tenha o poder para fazer um regulamento eleitoral. Entendo que é a Assembleia Geral que deve fazer, tal e qual como nos estatutos, o regulamento eleitoral. Mas pronto. A direção tem que apresentar um novo. Isto é lógico. A questão é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral entende, não sei porquê, que aplica-se 2021 e agora, neste momento, se amanhã sair a convocatória a dizer isso, está a violar diretamente os estatutos. E a responsabilidade é dele. Foi por isso nós, no dia da Assembleia Geral, não sabendo aquilo que se iria passar no dia a seguir, com a responsabilidade falsa que nos imputaram, de mediatismo que nem sequer interessa, preocupámos sempre em arranjar uma solução. E eu sugeri, em off, ou seja, não no púlpito a falar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que criasse uma comissão eleitoral, ou seja, para resolver o problema do regulamento eleitoral, cria uma comissão eleitoral com membros de cada uma das listas oficiais que vão ser ratificadas, para poder criar um regulamento eleitoral. Ou então para criar uma base de princípios e regras, procedimentos e processos para se aplicar agora, enquanto a direção não faz um regulamento eleitoral. Ele disse-me, à primeira vista, parece uma boa ideia, pode ser uma solução, mas fui confrontado com um comunicado em que é exatamente o oposto. E, meus amigos, é por isso que eu volto a repetir, não caiam no engano de que o que se passou naquela Assembleia Geral em termos daquela confusão e tensão é o que interessa. Não é. O que interessa é que não foi aprovado um regulamento eleitoral com eleições à porta, não temos regras absolutamente nenhumas neste preciso momento para eleições, é um vazio de conteúdo completo, é uma selvageria e estamos nas mãos de quem? Da direção e da mesa da Assembleia Geral. E é por isso que eu digo, houve muitas pessoas, por exemplo, na Assembleia Geral, estou a vista, a perguntarem se o Presidente da mesa da Assembleia Geral faria parte da recandidatura dos membros dos órgãos do Rui Costa ou não. Portanto, há ali uma solidariedade que não se deseja e é por isso que eu sou a favor das listas separadas. Se tivesse existido listas separadas nas eleições anteriores, se tivesse sido uma mesa diferente desta que existe, não eleita através também da lista integrada para a direção, isto não teria acontecido. Porque as pessoas não sentiriam essa necessidade de solidariedade, sentiriam a obrigação de fiscalizar exatamente aquilo que estava a acontecer. Há um conluio entre a direção e a mesa da Assembleia Geral relativamente ao regulamento eleitoral e quem ficou prejudicado foi o Sport Lisboa-Benfica naquele sábado. E toda a gente, o que fez, do lado do mal, que foi Luís Filipe Vieira e indiretamente a atual direção, meteu o foco em cima daquilo que não interessava, que era os sócios não quererem ouvir Luís Filipe Vieira. Não foi isso todo que era o relevante, isso até era o mais irrelevante de tudo. Portanto, mais uma vez, os benfiquistas foram enganados, ludibriados, e agora temos aqui um problema em mãos para resolver, que eu quero ver como é que vamos resolver. Tu achas que isto pode acabar numa suspensão ou
depois umas eleições impugnadas? Há o risco de serem impugnadas, sim. Não contem comigo para isso, aviso já. Eu tudo o que seja ações e expedientes dilatórios para parar a vida do Benfica, não contei comigo para isso. Mas obviamente fico preocupado com alguém poder fazê-lo. Fico. E voltando atrás, quero dizer que na base da justificação para este imbróglio que estamos aqui perante, há duas fações que não querem que o Benfica mude: Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Não quer saber se os dois se dão, se não se dão, se tem uma vingança de um para o outro. Estão a prejudicar seriamente o Benfica e são claramente os dois que estão a fazer com que o Benfica não mude. Um, porque já lá está e que não quer que nada mude. O outro, porque quer voltar para que nada mude. E portanto, o caminho dos benfiquistas hoje é em outubro de 2025, para mudar já. Eu ainda por cima ouvi ontem o candidato Luís Filipe Vieira mandaram-me um certo a dizer que o mandato, se ganhar Rui Costa, nem 2 anos dura. Veja-se bem ao nível a que nós já chegámos, ao populismo. Há bocado utilizaste esta expressão, populismo e popular. Veja-se bem o nível em que esse candidato mete o Benfica. O rebaixamento. Eu respeito todos os candidatos. Eu não posso aceitar que um candidato rebaixe o Benfica ao nível de uma vingança pessoal e de não meter o Benfica acima dele. Nós provámos durante o ano que metemos sempre o Benfica acima de nós. Nunca nos... Acima de tudo? Sim, nós não... acima de tudo. Nós nunca... Não vou abdicar. Nós nunca... É impensável para nós a forma como nós vemos o Benfica, aproveitarmos sequer do Benfica. Nós, às vezes, temos que ser um pouco mais agressivos e assertivos factualmente para demonstrar coisas que potencialmente serão severas para o Benfica, para tentarmos fazer com que as pessoas percebam que tem que ser mudado, não é? Mas isto depois entramos aqui numa luta eleitoral, quer dizer, nós não conseguimos, é difícil contornar entrevistas isoladas de pessoas, reparem. Persil. Quando boas ações deixam nódulos difíceis de eliminar, confie em Persil Power Caps. Eficácia contra as nódulos difíceis. Esta é a promessa de Persil. Manter fora do alcance das crianças. É limpeza ativa. É Persil. Novas refeições vegetarianas com pau da horta. Com pau é mesmo natural. Causou o caos que causou. E se as outras candidaturas, que eu não vi dizer, não disserem que foi isto que aconteceu, temos aqui um problema grave, gravíssimo, que pode ter implicações severas para o Benfica. E as únicas duas que eu acho que efetivamente estão do lado certo da bancada é a nossa e do Dr. João Nogueira Lopes, que obviamente, não obstante as nossas grandes diferenças, nós também temos que defender o Benfica. Nós lançámos um comunicado há bocado em que repomos a verdade dos factos, e isso implica também defender o bom nome de uma lista candidata que concorre connosco. Porque eu tenho que fazer. E não é porque é o Dr. João Nogueira Lopes. Se fosse o Martim ou se fosse o Gustavo, eu teria feito o mesmo. Portanto, nós estamos cá para repor sempre a verdade dos factos e para dizer aos benfiquistas que nós estamos cá para demonstrar transparência, coisa que a atual direção e um dos candidatos não consegue fazer, ainda para mais, fustigando os benfiquistas com uma passividade inacreditável. Quer dizer, eu percebo que as pessoas fiquem com uma imagem daquilo que é a falsa informação que vem cá para fora das Assembleias Gerais. Temos pessoas a dizerem que as Assembleias Gerais do Benfica parecem sempre tensas, etc. É mentira. Tu já foste a várias, não é nada assim. Agora, obviamente que há... Eu, às vezes ouço sócios que estão a dizer algo que não é verdade, ou que estão são mais exagerados na forma como estão-se a dirigir. E eu não me insurjo contra as pessoas. Eu ouço as pessoas. Agora, Luís Filipe Vieira, para terminar, e não quero falar mais dele, é o passado. Rui Costa é o presente que vai sair do Benfica também. O futuro é risonho para o Benfica, é assim que eu acredito. Luís Filipe Vieira já não tem lugar no Benfica. As pessoas que saíram do pavilhão provaram-lhe que ele não tem lugar no Benfica. E explica-se muito facilmente porquê. Porque enquanto pender sobre ele a dúvida
de ter roubado, de ter prejudicado o Benfica, alegadamente, porque há presunção de inocência, as pessoas não lhe vão perdoar ele comparecer da forma como compareceu, que tu assististe, prejudicar o ambiente, confrontar outras pessoas com falsidades, com mentiras, com uma vontade que deve ser condenado, a dizer que tudo está mal e ele é que está bem. Não há tolerância no Benfica para isso. E os benfiquistas provaram-lhe isso. A questão aqui é que aquilo foi de tal forma, utilizar esta expressão orgânica, que parte das pessoas quiseram ficar ali a confrontá-lo, impedindo de falar. E é aí que eu digo que isso não devia ter acontecido. Sim. Mas lá está. Isso resulta da conversa que eu tive com a pessoa e com o Dr. João Noronha Lopes e com o Martim Meier, que é a parte em que nós caracterizamos assim. Nós não sabemos o que é que pode acontecer aqui. Mas isso não dá o direito ao Dr. Martim Meier e ao Cristóvão de dizer que fomos nós que fizemos aquilo. Eu falei ontem com a candidatura do Martim, depois tu teres dito que foste lá dizer que te tinham sugerido sair, e o que me disseram foi que tu não disseste que tinham sugerido, que tu tinhas sugerido. Não. Eu virei para o Martim, para o Dr. Martim, como virei para o Dr. João Lopes, disse exatamente a mesma coisa. Fui abordado, informaram-me que vão sair grande parte das pessoas, porque estão a falar na bancada entre elas e querem saber a posição dos candidatos. A mim, que eu disse depois, vão falar com eles, e eu aí ouvi dizer que, por exemplo, já ouvi ontem que fui ingênuo. Eu não fui ingênuo. Eu respeito o sócio do Benfica. Desculpa, que eu também compreendo essa, não uma acusação, mas esse adjetivo, porque eu conhecendo-te a ti, que não conheço de forma privada, mas da forma pública que tenho, faz-me muita confusão ver-te a ser mensageiro, de ires aqui, ires ali. Eu não fui mensageiro, eu fiquei preocupado. A pessoa que estava a falar comigo estava-me a dizer, atenção, isto vai-se passar. E eu olhei para ele, ok, mas porquê eu? Porque nós sentimos uma ligação a vocês, nós temos à vontade para falar convosco, achamos que vocês devem saber, e eu é que tive a ideia de dizer, calma, deixe-me falar com todos, porque isso pode nos prejudicar a todos os benfiquistas, não é a todos os candidatos. Acho que isso deve ser partilhado com os outros. Agora, eu sugeri que fossem falar com os outros. A resposta do meu consórcio é, não, nós sentimos empatia convosco, vocês estiveram aqui e nós só quisemos falar consigo. E eu não me senti bem em querer ser a única pessoa que recebe aquela informação. Eu senti necessidade de partilhar com os outros sócios do Benfica, nomeadamente com os candidatos. Agora, é verdade, meti-me a jeito. Meti-me. Mas o meu espírito é sempre livre, genuíno e muito honestamente, confesso, não pensei em nenhum risco na altura de responsabilidade, quer dizer, nós quando estamos numa Assembleia Geral do Benfica, estamos todos a falar uns com os outros. Se me perguntaste se eu tinha noção de que aquilo era uma magnitude como foi, claro que não. Claro que não. Chegou o novo Agro Chocolate Zero, o único leite com 0% de açúcares adicionados. Em que se normaliza, sempre foi assim. As Assembleias Gerais eu percebo que se proteste com o Vieira, que se proteste até com o Cristóvão, que estava... É o exemplo do Cristóvão, lá está. Sim, mas por exemplo, vi o delegado do Canadá, uma pessoa que foi muito honesta na forma como comunicou. Ela própria partilhou que não percebia muito tecnologia, mas apelou que os candidatos se juntassem para encontrar uma forma, e não gostei da forma como foi criticado. Recebido. E aí acho... Fala-se muito que o Vieira falou na democracia a mais, mas eu também vejo muita gente do lado do bem, por assim dizer, que também pratica isto da democracia a mais, e eu não gosto de ver isso. E acho que foi um dia triste e agora percebi que tu partilhas da mesma ideia. Sabes que eu tenho uma... Eu desde o início da candidatura que tinha sempre uma ideia. Aliás, a terceira Assembleia Geral Ordinária nasce da minha cabeça, foi uma proposta que eu lancei, porque eu acho que ao Benfica falta debate. Eu acho que o Benfica precisa de mais Assembleias Gerais. Acho que o Benfica precisa de meter os sócios a conviver mais uns com os outros, a discutir mais. Discutir. Não só debater, mas a discutir. Para que, eu volto a dizer, é preciso esse trabalho.
para que as pessoas comecem a atinar umas com as outras relativamente àquilo que é importante para debater. Se nós tivéssemos mais convívios, mais debates, mais conversa entre benfiquistas, no seio benfiquista, eu acho que não aconteceria isso que aconteceu com esse consórcio que veio de fora. Sim. Seria muito melhor, seria mais bem recebido, seria melhor percepcionado, porque como é que é possível se falar daquela questão do voto eletrónico? Já acabou isso, esqueçam isso, claro. Pelo amor de Deus, já passámos isso. Porquê é que insistem nessa questão? Isso é uma boa ponto, e eu aproveitando aqui fazer um disclaimer, que é, nós estamos a falar pouco de propostas, porque eu tive 2 fases a preparar esta conversa. Uma primeira em que fiquei muito contente, porque sabia que estando aqui a falar contigo, eu não precisava de fazer muita coisa, porque tu fazes a festa pelos 2, e aí estava descansado, e isso é bom. Mas depois tive alguma dificuldade em encontrar aqui propostas e temas que tu não tiveste falado já com muita profundidade. E então eu não vou estar aqui a falar muito de centralização, voto eletrónico, porque é algo que tu já falaste e acho que toda a gente já entendeu o teu lado, e queria-te falar então aqui de outros temas. Força. Que aqui, por exemplo,